No vídeo de hoje, então, vamos contar algumas histórias de terror. Vamos contar um pouco o que aconteceu comigo, o que aconteceu com outras pessoas e também o que a gente pegou da internet. E também vou reagir a alguns vídeos de terror aqui da internet. Olá, morecos! Tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Denise. Primeiramente, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Toque o sininho das notificações para vocês não ficarem de fora de nenhum vídeo. E solta a vinheta! Então, pessoal, hoje é histórias de terror, né? Olha só como é que tá a nossa mesa. Que linda! Olha só. Temos escorpião, temos aranha, temos até um rato. Olha a nossa abóbora, que bonita. Nossa caveirinha. Tem mais uma barata, outras caveiras. Aqui também tem caveira. Olha só essa arvorezinha. É uma abóbora. Ah, esse aqui é uma abóbora. Essa aqui, ó, aranha. As teias de aranha. A nossa mesa tá linda. E olha aqui atrás, pessoal. Na parede. Olha aqui como é que tá. E eu como é que tá, pessoal? Estou bonita? Olha, tô parecendo uma bruxa, uma bruxinha. Então vamos lá, né? Com as nossas histórias de terror. Então, pessoal, a primeira história de terror é essa. Nunca fique com a janela aberta depois que escurecer, porque é muito perigoso. Diz que entra espíritos para dentro de casa. Uma vez aconteceu, uma família deixou a janela aberta e ela estava bem faceira dentro de casa. Nisso entrou um gato preto. Coitadinha do gato, né, pessoal? Entrou um gato preto e diz que começou a andar por dentro de casa. Tá, e aquele gato diz que só entrou e saiu de novo. E depois daquilo, tinha um rapaz na casa que começou a enxergar vultos pela parede. Enxergava gatos subindo nas paredes, enxergava vultos, pessoas na parede. E diz que aquele rapaz ficou ali, deu uma semana, aquele rapaz não enxergava mais. Ficou sem enxergar. Então daí tiveram que gastar bastante com médico e coisa para ele poder voltar a enxergar. E muitas vezes foram na igreja, na benzedeira, mas foi difícil ele voltar a enxergar. Então nunca fique com a janela aberta depois que escurece. Então vamos outro relato, mais uma história de terror. Essa eu lembro bem quando eu era criança, que a minha avó contava. Diz que tinha uma guria muito bonita que foi pegar um táxi. E daí aquele táxi dela, o taxista perguntou para ela: onde vamos? Ai, me deixa em casa, eu moro num apartamento assim, assim. O motorista foi e levou ela num apartamento. Deixou ela lá e falou assim: moço, eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Passa amanhã que eu acerto contigo. Tá, daí passou no outro dia, ele voltou no apartamento que ele tinha deixado a moça. Diz que uma moça muito bonita. Aí nisso, antes dele ir embora, diz que a moça se queixou que estava com muito frio. Ele, por ser gentil, ele tirou o casaco dele e pegou e deu para ela. Amanhã, quando eu vim para cobrar, eu já pego meu casaco de volta. E ela desceu, entrou e ele foi para casa. No outro dia ele voltou, né, para vir buscar o casaco dele e para poder cobrar o dinheiro da corrida. Chegou lá, apertou a campainha, quem veio atender foi a mãe da moça. E daí ele chegou, ontem eu deixei uma moça, falou o nome dela, aqui ontem de noite. Daí a mãe dela: como assim, tu tá de brincadeira comigo?
Ele disse, não, eu deixei ela aqui e ainda dei, ela se queixou de frio, eu peguei e dei o meu casaco para ela. Daí hoje eu vinha buscar o dinheiro e já vinha buscar o casaco. Daí ela olhou para o marido dela do lado e começou a chorar. E o motorista, sem entender nada, perguntou, o que houve? Eu falei alguma coisa de errado? Ela disse assim, seria aquela moça que está ali no quadro? E ele disse, sim, é aquela moça que eu deixei aqui ontem de noite. Diz que eles começaram a chorar, mas não pode, aquela moça não pode. Ele, mas o que houve? Aquela é minha filha, morreu já faz tantos anos. Ele colocou as mãos na cabeça, não pode. Ontem eu trouxe ela aqui, ainda dei o meu casaco, porque ela se queixou que estava com frio. Os pais, sem entender nada, e o motorista também, pegaram e falaram, então vamos lá no cemitério, vamos lá que eu vou mostrar, vou provar para vocês aonde a minha filha está enterrada. Chegou lá, pessoal, o mais incrível aconteceu. O casaco dele estava em cima do túmulo da moça. Nossa, o homem, meu Deus, não sabia nem o que fazia. Eles, meu Deus do céu, ontem eu dei carona para essa moça. E lá no túmulo tinha a fotinho dela também, pessoal. Ali caiu a ficha dele. Nossa, que coisa séria, né? É aterrorizante. Se acontecesse comigo, pessoal do céu, eu acho que eu tremi, eu acho que eu caí ali mesmo. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês estão achando dessas histórias de terror, esses relatos de terror, pessoal. Então, pessoal, essa história, vamos ver se vocês lembram. É de uma série que passou, que eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Se vocês lembrarem dessa série, deixe aí nos comentários aí embaixo. Era uma família num trailer que estava viajando em férias. E daí eles foram andando e a rua que eles tinham que ir tinha uma árvore caída bem no meio da estrada. Não tinha como eles passar. Eles resolveram de voltar e apareceu uma outra ruazinha. E eles foram. E essa ruazinha deu num bairro de tipo um vilarejo, de pessoas bem humildes, bem simples. As casas tudo bem simples. E esse trailer começou a dar voltas, ia e voltava no mesmo lugar. E as pessoas tudo olhando para eles. E eles apavorados, meu Deus, o que está acontecendo? Que eles iam e voltavam sempre no mesmo lugar. Só que o pior estava para acontecer, porque ia anoitecer e não podia ninguém ficar na rua após anoitecesse. E de tanto eles rodar, eles acabaram sofrendo um acidente e foram parar bem longe dali do vilarejo. E daí viram que eles sofreram acidente e foram socorrer eles, porque não podiam ficar na rua depois que escurecesse. Por quê, pessoal? Porque monstros apareciam. Cada monstro assustador, pessoal. Então, e não era só vinha monstros assim pra, tipo, assustar, mas pra acontecer o pior. Então, pessoal, vocês lembraram que série é essa? Deixa aí nos comentários, pessoal. Então, pessoal, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com o meu namorado. É histórias reais. Nós morávamos numa casa que se dizia ser mal assombrada. Nós ia viajar, eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e o meu namorado ficava na minha casa tomando conta para não ficar a casa sozinho. O meu namorado, antigamente, que agora é meu marido, ele ficava lá e ele contava, pessoal, que ele ia dormir e as cobertas levantavam as pontas. Ficava assim, sabe? Ele disse que, meu Deus, ele sentia muito medo.
E daí, uma vez eu tava com ele lá na mãe dele, lá na minha sogra. E daí nós descemos lá pra ligar a luz, porque não ia pousar ninguém lá, só que tinha que ter a luz ligada. E a gente escutava barulho, pessoal, nós escutava grito, a gente escutava gemido dentro de casa. Até uma vez ele contou, quando eu tava viajando, que ele passou na frente da casa e o rádio simplesmente ligou sozinho, o rádio da casa. Então ele disse que ficava apavorado. Daí nesse mesmo dia que eu tava lá na minha sogra, que a gente desceu para ligar a luz, quando a gente abriu a porta, a gente tinha esquecido, até a gente tinha ido de tarde lá, e daí o nosso gatinho tinha entrado para dentro da casa e a gente não viu, porque ele ficava por ali. Ele era um gatinho tipo nosso e dos vizinhos também. Ele ficava um pouco na nossa casa, um pouco na casa dos vizinhos, assim ele tava. Ele era um gato do bairro, não era um gato próprio nosso. E daí eu sei que nós abrimos a porta e ele entrou. E daí, como a gente já tinha escutado barulhos, a gente ia fazer assim. Nós tínhamos uma mesa de vidro e uma mesa redonda. E daí nós vamos ver se vai dar certo. A gente pegou um copo d'água com vidro, de vidro, e a gente deixou em cima da mesa. Disse que era muito bom, disse que era uma simpatia, né? Se tivesse mesmo espírito, sei lá o que acontecia com o copo. Só que nós era novo, nós acreditávamos em tudo, né, pessoal? E daí nós colocamos aquele copo d'água em cima da mesa e fechamos a porta. E a gente não viu que o nosso gatinho tinha ficado dentro da casa. Daí depois a gente voltou de tardezinha, não tava muito escuro ainda, tava começando a anoitecer. E a gente escutou uns estralos dentro de casa. E daí quando nós abrimos a porta, aquele gato, pessoal do céu, aquele gato tava em cima da mesa de vidro. Tinha derrubado o copo em cima da mesa e quebrado o copo. E o gato pulou, quase que ele pulou em nós. Pense o pelo dele, pessoal, porque diz que os gatos sentem e os gatos vê, né? Os gatos enxergam espírito, né, pessoal? Então, pense, aquele gato, pessoal, tava arrepiado. Quase que ele pulou em nós, tipo, quando nós abrimos a porta, ele veio, sabe? E ele tava em cima da mesa. Então, pense, pessoal do céu, nós só liguemos a luz, nós abrimos a porta e a luz era do lado da porta. Nós só liguemos, pessoal, só liguemos a luz e saímos correndo. Aqui nós não fiquemos. Eu e o meu namorado fechamos a porta e saímos. Nossa, nós chegamos lá na minha sogra, com a língua de fora, coração quase saltando pela boca, pessoal. Meu Deus do céu, eu sei dizer que foi o maior medo da nossa vida. Tá louco? Daí nós contamos, sabe, pra eles também ficaram apavorados. E de lá da casa deles, porque nós morava, tipo, tinha a rua, tinha a nossa casa e tinha a casa deles pra cima. Eles escutavam, às vezes, barulho, alguma coisa que vinha de lá na casa. E nisso, pessoal, naquela mesma casa, antigamente, diz que muita gente que morava ali, diz que antigamente, diz que a gente que morava ali, relata que também escutava barulho e coisa, e diz que muitos anos era um cemitério ali, ó. Então, eu não sei se é verdade, se não é. Eu sei dizer, pessoal, que olha, até aquela casa agora que nós morava nem existe mais, aquela casa foi desmanchada. Porque, olha, meu Deus do céu, é de contar tantas pessoas que morou ali, conta. Até, olha só, para falar uma coisa, até uma vez o meu pai, agora o meu pai, ele é pastor, se converteu, graças a Deus, né? Mas antigamente ele bebia e fumava. Falaram para ele, pessoal, até ele diz que ele foi dentro da casa, tomou uns gole, fumando, e falou se tivesse alguma coisa que era para aparecer para ele. E ele tava no escuro lá dentro, pessoal, da casa, e tava bebendo e fumando. Não apareceu nada, não deu estralo, não... É que igual eu falo, né, pessoal? Quando não é para aparecer, não aparece. A pessoa pode morrer gritando, apareça pra mim, apareça.
não aparecem, pessoal. Se não é pra você, não vai aparecer. Agora, se você não quer enxergar, daí que aparece. Eu não sei se é o medo que faz enxergar, porque às vezes o cérebro engana muito, né? Então, às vezes pode ser bastante o medo também, mas olha, pessoal, tem muitos relatos que aparece coisas, é sobrenatural, então a gente não pode duvidar, né, pessoal? Eu não duvido. Então vamos reagir ao vídeo de terror. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Por enquanto não aconteceu nada. A menina se maquiou para ir dormir. Vamos lá. Essa mulher, quem será que é? Será que é a mãe dela? Desliga a luz. Se maquiar para ir dormir. Nunca fiz isso. Tudo escuro, tudo apagado. Por enquanto, repara bem. Acho que não é ela, acho. Agora vamos para o próximo. Para pensar que no seu grupo de amigos pode existir alguém que nunca deveria estar ali. Durante uma viagem, 8 amigos alugaram uma van. Eles lembram com clareza: 4 fileiras, 2 por assento, ninguém em pé. Mas no meio do caminho pararam num posto de gasolina e algo pareceu errado. Acho que estamos com uma pessoa a mais, disse Camila. Todos riram, mas resolveram contar. O silêncio caiu, contaram de novo. Trocaram de lugar, mudaram de posição e ainda eram 9. O mais estranho, ninguém parecia desconhecido. E mesmo assim, nenhum deles concordava sobre qual rosto não pertencia ao grupo. Era como tentar lembrar um sonho, enquanto ainda estava dentro dele. Um sorriso parecia errado, mas só por um instante. Uma voz, baixa demais, atrasada demais. O ar dentro da van ficou pesado, as janelas não abriam. O relógio do painel reiniciava sozinho. Então, no desespero, todos saíram. Contaram outra vez. 8. Mas antes de irem embora, um frentista perguntou: um de vocês não ficou dentro da van? As portas estavam trancadas, as janelas escuras. E no último banco, alguém estava sentado, imóvel, encarando para frente. A polícia foi chamada. Vasculharam a van. Nada. Nenhuma pessoa, nenhuma imagem nas câmeras. 2 semanas depois, Camila revisava as fotos da viagem, até que parou em uma. Todos na van, sorrindo. 8 amigos e mais uma pessoa, olhando direto para a câmera. Você já parou para pensar que no seu grupo de amigos pode existir alguém? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fizemos um vídeo totalmente diferente hoje, especialmente hoje, sexta-feira, Halloween, né, pessoal? Que vocês tenham um ótimo Halloween, para vocês que fazem, que comemoram, né, Halloween. Então, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais vídeos como esses. Então, pessoal, um feliz Halloween para todos nós. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.